Imagine espiar para um tempo em que o universo estava em sua infância, com apenas 1 bilhão de anos de idade. Nesse alvorecer cósmico, astrônomos usando o revolucionário telescópio espacial James Webb fizeram uma descoberta surpreendente: uma galáxia chamada Zhulong. Esta não era apenas uma tênue mancha de luz, era um quase gêmeo da nossa própria Via Láctea, ostentando elegantes braços espirais, um proeminente bojo central e um vasto disco repleto de estrelas. A mera existência de uma galáxia tão madura, tão cedo na história do universo, enviou ondas de excitação e perplexidade pela comunidade científica. Essa descoberta inovadora surgiu de um levantamento de grande área chamado panorâmico, uma técnica inteligente que utiliza o modo de imagem paralela pura do Webb. Enquanto os instrumentos primários do telescópio se concentravam em alvos específicos, o Panoramic capturava simultaneamente imagens profundas do céu circundante. Esse método eficiente permitiu aos pesquisadores acumular um tesouro de dados de alta qualidade, dentro do qual a notável estrutura de Zhulong estava esperando para ser revelada. As imagens detalhadas do levantamento Panoramic imediatamente chamaram a atenção dos astrônomos para Zhulong. Seus braços espirais bem definidos, desenrolando-se graciosamente de um bojo central significativo, eram características que ninguém esperava ver em um universo tão jovem. De acordo com a Dra. Mengyuan Xiao, da Universidade de Genebra, a principal pesquisadora do estudo, o disco estelar de Zhulong se estende por impressionantes 60 mil anos-luz, comparável em tamanho à nossa própria Via Láctea. Além disso, abriga uma massa estelar superior a 100 bilhões de vezes a do nosso Sol. Essas não são características sutis, são as marcas de uma galáxia madura, características que os modelos cosmológicos padrão previam que levariam bilhões de anos para se desenvolver. Observada com um redshift de 5,2, Zhulong está localizada a aproximadamente 12 bilhões de anos-luz de distância, o que significa que a estamos vendo como era apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. A presença de uma galáxia tão massiva, organizada e madura nessa época inicial, desafia diretamente a crença de longa data de que as galáxias primitivas eram pequenas, caóticas e irregulares. Os cientistas geralmente esperavam que as galáxias jovens fossem viveiros turbulentos de formação estelar, sem o grande design ordenado que observamos em galáxias como a Via Láctea. Você está fascinado pelos segredos do universo primordial. Aperte o botão de curtir e inscreva-se para ficar atualizado sobre as últimas descobertas astronômicas. O próprio nome Zhulong carrega um significado profundo, derivado da mitologia chinesa. Acreditava-se que o dragão tocha controlava os ciclos do dia e da noite, abrindo e fechando os olhos. Um nome apropriado para uma descoberta que está forçando os cientistas a reconsiderar a linha do tempo da formação das galáxias. Se uma galáxia tão substancial e bem organizada como Zhulong pôde se unir meros bilhões de anos após o Big Bang, isso sugere fortemente que os processos que impulsionam a montagem das galáxias podem ser muito mais rápidos e eficientes do que se pensava anteriormente. Galáxias massivas e ordenadas podem ter começado a surgir não bilhões de anos depois, mas surpreendentemente cedo, assim que as eras cósmicas escuras estavam terminando. Uma ideia convincente proposta pelos pesquisadores se concentra no papel da matéria escura, o andaime invisível do universo. É possível que, no universo primordial, a matéria escura tenha se aglomerado com mais intensidade do que os modelos atuais preveem. Essa matéria escura mais densa poderia ter agido como um poderoso ímã gravitacional, atraindo matéria normal ou bariônica, a matéria que forma estrelas, planetas e gás, a uma taxa acelerada e em quantidades maiores. Além da influência da matéria escura, outra possibilidade intrigante surge. O gás no universo primordial poderia ter sido mais frio ou mais facilmente transformado em estrelas. O gás mais frio
tende a colapsar mais rapidamente sob a gravidade, levando à rápida formação de estrelas e ao desenvolvimento de sistemas densos e organizados, como galáxias espirais. Essa formação estelar acelerada poderia ter fornecido os blocos de construção para a impressionante estrutura de Zhulong, em um período cósmico relativamente curto. Além disso, a existência de Zhulong levanta questões significativas sobre os mecanismos de feedback. Os cientistas tradicionalmente acreditavam que eventos violentos, como explosões de supernovas e os poderosos fluxos de núcleos galácticos ativos, buracos negros supermassivos nos centros das galáxias, expeliriam gás e dificultariam o crescimento das galáxias no universo primordial. No entanto, se Zhulong se formou tão rapidamente e manteve sua estrutura bem organizada, talvez essas forças destrutivas fossem menos potentes no universo primordial do que se supunha anteriormente. Esse feedback mais fraco teria dado às galáxias mais tempo para crescer, se estabilizar e desenvolver suas elegantes formas espirais, mesmo na juventude do universo. Você gosta de ponderar as grandes questões do cosmos? Mostre seu apoio curtindo este vídeo e se inscrevendo em nosso canal. Os astrônomos agora estão traçando conexões entre Zhulong e um número crescente de galáxias inesperadamente massivas descobertas pelo telescópio espacial James Webb. Galáxias que aparentemente não deveriam existir tão cedo após o Big Bang. No início de 2024, o Webb detectou várias galáxias com redshifts superiores a 6, indicando que se formaram meros 500 a 800 milhões de anos após o nascimento do universo. No entanto, algumas dessas galáxias rivalizam com a Via Láctea em massa e complexidade estrutural. Galáxias como CRS 933 e GNZ11 surpreenderam os cientistas ao aparecerem não apenas grandes, mas surpreendentemente evoluídas, sugerindo que o universo primordial possuía um mecanismo muito mais eficiente para construir estruturas complexas do que nossos modelos atuais podem explicar completamente. Essas descobertas sugerem que, em todo o universo jovem, as galáxias podem ter tido caminhos para formar estrelas rapidamente, organizar-se em discos e até mesmo desenvolver braços espirais muito antes do que se esperava. Em vez de serem aberrações raras, galáxias como Zhulong podem representar uma população previamente oculta, simplesmente invisível para telescópios mais antigos e menos poderosos. A capacidade incomparável do Webb de espiar profundamente no espectro infravermelho realmente revolucionou nossa compreensão, revelando um cosmos repleto de sistemas mais maduros e massivos do que qualquer um poderia ter imaginado. Olhando para o futuro, os astrônomos estão ansiosos para se aprofundar nos mistérios que cercam Zhulong e suas semelhantes. Pesquisas futuras se concentrarão na análise de suas composições químicas, na elucidação de suas histórias de formação estelar e no mapeamento da distribuição de matéria escura dentro e ao redor dela. O espectrógrafo de infravermelho próximo, NIRSpec, do Webb, e o poderoso Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, serão fundamentais para desvendar as camadas de sua evolução, fornecendo insights cruciais sobre como esses gigantes do universo primordial conseguiram se formar tão rapidamente. Mas talvez o aspecto mais emocionante da descoberta de Zhulong seja a percepção de que, provavelmente, não é uma anomalia isolada. Parece fazer parte de um quadro muito maior e mais estranho do cosmos primordial. Um quadro que está nos forçando a reescrever nossa compreensão de como as galáxias se formam e evoluem. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta cósmica. Mantenha a curiosidade, continue olhando para cima e nos vemos no próximo vídeo, enquanto continuamos a explorar as maravilhas do universo. Por favor, continue acompanhando nosso canal para mais informações emocionantes sobre a revolução em curso na astronomia.